É Cantares que fala da mulher, do verbo do Senhor. Acho que é Provérbios, que fala a respeito das mulheres. Mulher virtuosa, tem uma chamada. Eclesiastes, Quebrais. Você pode ver essa passagem? Eclesiastes. Provérbios 31:10. Obrigado, Tiago. Vamos abrir só. Estava só vendo o livro Provérbios 31:10. Estava aberto aqui, mas como foi dado assim rapidinho. Eu vou deixar. Diz assim: mulher virtuosa é quem achará seu valor no intercede e no Cristo. Diga uma coisa assim, vai, não, Jesus. Vamos continuar lendo a respeito dessa mulher virtuosa, que diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca a lei e trabalha de boa vontade com as suas forças. Quando a vida é grande de longe, traz o seu corpo. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina a maioridade e adquire-a, e a tomar vinha com o fruto de suas mãos. Tire os seus ombros de força e fortalece seus braços. Prova o povo que toda a boa, é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as plantas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Debaixo da sua tapeçaria de linho fino e de púrpura, e o seu vestido é de púrpura o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões na terra. Faz planos do linho fino, e vende-os, e dá cinco aos mercadores. A força e a glória dos seus vestidos ergue-se do dia futuro. Abre sua boca em sabedoria, e a lei, beneficência está na sua língua. Eu não achei aquela passagem, estou voltando para trás, vou baixar. Ela diz que a mulher vem do Senhor. Essa passagem bíblica que nós estamos lendo aqui, sobre essa mulher virtuosa, é a igreja, tá bom? Eu peguei assim agora, em cima da hora, não tem problema não. A gente... Não é a mulher que teme ao Senhor, não, né? Que é o 31:30 fala, enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa? Não. Diz que a mulher vem do Senhor. Então tá bom, não tem problema não. Eu queria junto com os irmãos, para nós meditarmos e falarmos alguma coisa sobre as mulheres que Deus escolheu. E quando a Bíblia fala que a mulher vem do Senhor, tá bom? Então vamos meditar um pouquinho de primeiro que foi ela. A Bíblia fala que Deus fez Eva e deu para Adão. E a Eva foi constituída a mãe de todas as pessoas, todos os homens, amém? Porque ela teve essas duas gerações. Ela teve a geração de Caim e a geração de Abel. Entendeu? Amém? Carlos, Oi? no Carlos 19:14 diz assim:
assim, a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Não é esse. É esse mesmo, essa passagem. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Né? Tá bom, então, vamos ficar com essa mulher prudente, porque é a igreja do Senhor, né? Amém. É em nome do Senhor Jesus, e a igreja é chamada de mulher. Amém? A Bíblia fala que ela está preparada, ataviada, está preparada a saber um só marido. Amém? Um só marido. Porque ela é virgem, só que ela é uma virgem diferente das outras. As outras virgens acompanham, Isabel diz, e as outras virgens acompanham essa virgem. Só que essa virgem que é a igreja, ela é intocável. Ela é pura. Entendeu? É saber a um só marido. Então tá bom, é a igreja do Senhor. E como que é, meu caro? Por que ela é pura? Porque ela não aceita outros deuses. Ela não aceita outro argumento, a não ser aquele que ela aprendeu com o seu marido. Aí você está vendo por o apóstolo Paulo dizendo para as mulheres, que estejam silêncio na igreja e que aprendam em casa com o seu Marido. Está entendendo? Nós vamos ver só essas coisas, espiritualmente falando, que se mistura. Mas Deus é bom, né? Então nós estamos falando sobre Eva. Eva, depois de Eva veio, vamos tentar descobrir alguma coisa. Eva depois, lá no fim, Deus escolheu Abraão, amém? E Abraão tinha uma esposa chamada Sarai. É isso? E Sarai era estéril. Estéril? Não. É isso? Estéril. Amém? Ela tinha problema, ela não conseguia ter filhos. Você vai ver que a promessa veio para Abraão, e Abraão só depois com 80 anos já de idade, ele creu em Deus e creu na promessa. Não porque ele era velho, a Bíblia fala que ele estava com o corpo adormecido. A Bíblia, aqui contando a respeito de Abraão, Abraão não tinha um corpo adormecido. Amém? O problema era com a mulher dele, porque a mulher dele já não tinha mais costume de mulher. Quem está entendendo? Além de ser estéril, não tinha mais costume de mulher. É difícil, não é? Mas a Bíblia fala, acho que se eu não me engano lá em Samuel, que para Deus não há impossível. Amém? Para Deus não é possível. Deus deu um filho para. Era Ana, né? Ana. Deus deu um filho para Ana e ela também era estéril. Então, eu quero dizer para a igreja que todas as mulheres que Deus escolheu lá atrás eram estéreis. Quem está entendendo? Para você perceber que o trabalhar é de Deus, se tratando desta mulher, ou das mulheres que Deus escolheu. Amém? Então vamos lá. Então vem Sarai, é isso? Sarai, depois de velha, pois já bem de idade, o problema não era a idade. O problema é que ela já não tinha mais costumes de mulher. Mas deu-se uma promessa para com Abraão, né? E da semente dele, se ele pudesse contar as estrelas do céu, ela queria sair dele e de Sarai. Né? E a Bíblia fala que ele creu em Deus. Creu em Deus. Então veio Sarai, ao ter aquele menino, quando veio o anúncio do anjo para ela, né? Que ela estava grávida já, ela já não ia chamar mais Sarai. Amém? Dela ia ser tirado o I, ia começar a ser chamado de Sara. Quem entendeu? Então foi tirado alguma coisa daquela mulher chamada Sarai. Deus, irmãos, ama as mulheres. Amém? Então você vai ver que para vir ao mundo é necessário a mulher. Quem está entendendo? O homem, a natureza, se não fosse a mulher, não existiria. Por isso trabalhar de Deus nas mulheres que Deus escolheu em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então Deus tira Sarai, acha-se grávida, e de Sarai ia nascer
Isaac. Amém? Puseram o nome de Isaac naquele menino, porque Sara tinha aquilo como um motivo de riso. Entendeu? Uma senhora já de idade ia dar a luz e amamentar o menino. Então pôs o nome dele de Isaac. Eu vejo os irmãos prestam atenção. Isaac. Então Deus veio, tira o I de Sara, Sarai, e joga para Isaac, que é Isaac. Quem entendeu? Isaac. E Isaac depois, a mulher dele seria quem? A Rebeca. É isso? Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca era pastora. É isso? Pastora de ovelhas, amém? Não, era Raquel. A Raquel que era pastora de ovelhas. Então, Isaac, a Rebeca não era. De Rebeca ia nascer, deixa eu ver, Esaú e Jacó. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vocês vão ver que de Rebeca ia sair duas nações. Amém? Mas Deus está usando aquela mulher. Vamos prestar atenção. Deus não falava com mulher. Mas quem é Isaac já de idade, e Deus veio falar com Isaac, falou com a mãe. Amém? Porque ela estava grávida e aquilo lá estava uma bagunça no ventre dela, né? E ela não se sentia bem. Já os dois irmãos, dentro do ventre da mãe, já estavam brigando. Já não se concordavam um com o outro. Entendeu? E aquilo fazia mal para a mãe. E ela foi orar ao Senhor, e o Senhor disse para ela que dentro dela haveria duas nações. Entendeu? E que o maior serviria o menor. Traduzindo, o que nascesse primeiro ia servir o último. E as coisas diante de Deus nunca foi assim. O primogênito que era o privilegiado, entendeu? Então ali ia ser o contrário, porque a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu. Entendeu? Não são coisas de Deus, e Deus fez isso, e graças a Deus por isso ele faz o que quer, porque ele é rei, ele é Deus, ele é poderoso, e é ele que manda e desmanda. É assim? Então você vai ver então que nasce os dois irmãos, e depois desses dois irmãos, aí passa Jacó. Jacó tinha um nome feio, era o usurpador. É isso? É? Nome feio, diante do povo de Israel. Então vocês estão vendo agora que tem o I de Isaac, e tem o J de Jacó. E Jacó, para ganhar, Jacó era um homem comum, né? E Deus tinha promessa em cima daquele homem chamado Jacó, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que ia ser o pai de uma nação. Mas para que aquela nação viesse a acontecer, Jacó pagou o preço do seu pecado, pagou um preço muito caro, ficando 10 anos lá trabalhando, 10 anos ou mais, 10 anos não, 10 anos foi o salário dele. Ele ficou muito tempo lá com o jeito dele, trabalhando de graça. Vamos prestar atenção. Eu estava trabalhando de graça por causa daquela mulher que ele amava. Quem entendeu? Jesus fez isso com a igreja. Jesus veio de graça e nos deu graça. Amém? O mérito é do Senhor. Quem entendeu? Então você vai ver Jacó trabalhando de graça por causa da esposa. E além disso, ele foi enganado pelo gênio. Foi ou não foi? Foi. E agora, aquela outra mulher também, que é escolhida por Deus, que era Leia, dá 5 filhos para ele. 5? Isso. Daqueles 5 filhos vai nascer alguém chamado Judá. Está entendendo? E de Judá, os irmãos estão vendo J aí? De Judá, onde a Bíblia fala que haveria de vir Jesus Cristo. Está vendo? Aí você vai ver no nosso dia, quando vê Jesus Cristo, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia diz que não pode mexer na palavra de Deus. Mas mexer, mas a Bíblia fala que não pode mexer. Amém? Se você mexer, vai ser cortado, vai o direito da água da vida, ou então os flagelos que estão na Bíblia, vai vir sobre você. Quem está entendendo? Não pode mexer e pronto.
Aí a Bíblia vem falar para mim, para você, que você não pode tirar nem o I e nem o os irmãos estão entendendo? O I e o J está junto? Amém? Aí você vai ver depois de tudo isso, vamos continuar falando sobre a mulher. Então eu falei sobre Sara, sobre Rebeca, aí depois vem Raquel, é isso? Vem Raquel era com Jacó, amém? Raquel era com Jacó. Jacó vai para lá e volta, ele só vai voltar depois que nasceu José, o libertador de Israel. Quem vai entender? Você vai ver quando veio Jesus Cristo, ficou aqui nessa terra padecendo, até nascer aí, igreja. Quem entendeu? Que Deus ia derramar o seu Espírito. Então ele fez a sua parte também. Isso deu ao céu. Então vocês estão vendo que Judá vem, depois vem Jacó, amém? Jacó, a Bíblia fala que quando ele vem de lá para cá, o problema dele, ele tinha medo do irmão dele, amém? Porque o irmão dele jurou matar ele quando encontrasse ele de volta, porque Jacó, segundo o irmão dele, roubou o direito de primogenitura do irmão, amém? Se você for olhar, não é uma verdade. Quem entendeu? Vamos prestar atenção, eu vou falar para os irmãos como funciona isso. Calma, devagarzinho, é um pecado. Jacó e Esaú, os dois irmãos. Aí, direito de primogenitura ficou com Jacó, porque Jacó e sua mãe enganou seu pai. Certo? Enganou seu pai. E tudo isso era por Deus já. Quem entendeu? Aí Jacó promete, Esaú promete matar o irmão dele quando o pai dele morresse. E o pai dele manda ele lá para a casa do tio dele, bem longe, né? Até que passasse a ilha do irmão, né? Porque o irmão tinha jurado que quando o pai dele descesse a sepultura, ele ia matar o irmão dele. É de Deus? Não é de Deus, amém? Sem saber que antes disso, ele tinha vendido o direito de primogenitura, amém? Que era um direito de alguém. E por que aconteceu isso? Porque Deus disse que o maior serviria o menor. Então que a gente ele correu isso? De nós devemos trabalhar em Deus, essas coisas. Então tudo aquilo que aconteceu com José, com Jacó, tudo aquilo que aconteceu com Esaú, tudo é o trabalhar de Deus. Então vamos lá. Então se diz, foi dito na família de Esaú, que falando para os filhos, ao seu tio, roubando o direito de primogenitura. Vocês ouviram não? Ouviram? Essa guerra de Israel que está aí é por causa dessas coisas. Quem está entendendo? Alguém quer uma parte, foi roubado, e tirou, tira, não tira, dá de volta, não dá. Já estão entendendo? Ficou desde então até os dias de hoje. Aí fica, eu esqueci lá, libanês com árabe, aquela brigaiada de irmãos ali, entendeu? Por causa dessas coisas. Quem está entendendo? Amém? Então você vai ver que Jacó atravessa o vale de Jaboque, e a Bíblia diz que ele luta com o anjo, né? E venceu. Mas quem pode vencer, lutar com o anjo de Deus? Alguém pode vencer? Pode nada. É por causa da promessa que Deus tinha. Vai lá mais para frente, a promessa que Deus fez com Abraão, Isaac e Já, era a promessa daquela família. Então ele lutou com o anjo e começou a clarear o dia, a noite inteira ele lutando. Agarra daqui, agarra de lá, agarra daqui, agarra de lá, né? E o outro estava clareando e o outro precisava ir embora. E ele, não vou te deixar, enquanto você me abençoar. E agarrou com o anjo lá, e o anjo viu que não tinha jeito, né? Entre aspas falando, amém? São coisas que Deus deixou para nós. E o anjo foi e tocou na articulação de Jacó, na perna dele. Então você vai ver que quando começa a amanhecer o dia,
fala que o anjo disse que ia abençoar ele, que ele não ia mais, o nome dele não ia ser mais Jacó. Jacó é nome feio. E lá para frente ele ia ser Israel. Israel era uma nação. Amém? Que haveria de vir. E esse Israel, esse I era do primogênito, era do primeiro lá na frente. Esse I era de Isaac. E Isaac tirou da mãe dele, chamado Sarai. Quem entendeu? Então você está vendo o I e o J andando junto. Aí você vai ver depois, ele atravessa o vale de Jaboque, e a Bíblia diz que ele já não era mais porque o anjo mexeu na articulação, na coxa dele, sei lá onde foi. Você que andava mancando, aquela coisa bonita, já não era mais. Quem entendeu, diga amém? Amém? Então, que Deus possa ter misericórdia de mim, misericórdia de você. Então você vai ver que nasce em Israel, uma nação, Então vocês estão vendo aqui, Deus sempre usou a mulher. Está usando ou não está? Amém? Usou a mulher. Aí depois aquela mulher vem Raabe, é isso? Raabe é a prostituta que morava em cima do muro lá, num lugar lá. E a Bíblia fala que ela casou com, se não me engano, um general lá. Um general lá do reino dos judeus, que eles não podiam viver junto, né? E ela casou com esse general Salomão, e de Salomão foi uma grande bênção. Então ela pegou o nome de um judeu, entendeu? Mas por que ela pegou o nome de um judeu? Vamos explicar aqui. Deus ia atacar aquela cidade e mandou matar todo mundo, galinha, cachorro, criança, velha e velha. Mas lá tinha uma prostituta que temia Deus. E ela ficou sabendo disso, foi e falou com aqueles espias, guardou aqueles espias e pediu misericórdia para aqueles espias quando atacassem lá, não fizesse isso, não com ela, mas com a família dela. Ela tinha amor na família dela. E foi feito o concerto, foi colocado um fio de escarlate lá na janela, e quando eles fossem atacar, vindo aquele fio vermelho, eles não atacariam aquela casa. Entendeu? Então, no dia do ataque lá, todos os parentes dela estavam dentro da casa dela. E que foram guardados. Quem entendeu? É por Deus ou não é por Deus? Tem nada, é por Deus. Então tá bom, essa mulher foi uma bênção. Aí depois de Raabe, vem. Deixa eu ver se eu lembro algum nome aqui. Tem Ruth, amém? Tem Ruth também, que foi uma grande bênção. Ruth era moabita, não era do povo judeu, era uma mulher de fora. Por quê? Porque a Noemi estava faltando pão lá em Belém, eles abandonaram, não era para ter abandonado, era para ter ficado lá. Você vai entender? E eles foram para outro lugar, e tudo isso por Deus. Foram para outro lugar, deixaram a casa, deixaram Belém, que era a casa de pão, e foram para outro lugar. Chegando lá no outro lugar, morreu o marido de Noemi, morreu os dois filhos de Noemi, e Noemi, é isso? Falando certo? E Noemi ficou viúva e sem marido e sem filho. Só ficou com as duas mortas. Quem tem a mulher sobrando aí? Está sobrando ou não está? Uma volta para os seus deuses, para a sua família, e outra falou, não. Aonde você morreu, falou para Noemi, que era Ruth, onde você morreu também? O seu Deus é o meu? Está vendo? Deus preparando essa mulher. E essa mulher não era nem judia. A Bíblia fala que ela vem de fora. E a Bíblia diz que essa mulher, aí ela foi. Ela foi trabalhar, depois da fome que veio, que a Noemi voltou, ela foi trabalhar, foi trabalhar numa colheita lá, na terra, o nome do alguém que era o remidor era Boaz, amém? Boaz era o remidor dessa terra, e ela foi lá trabalhar nessa fazenda, e chegando lá ela foi abençoada, né?
Por que ela foi abençoada? Porque a fama dela chegou ao ouvido de Boaz, e Boaz soube que ela tinha aceitado o Deus de Israel e que pertencia à família de Elimelec, uma coisa assim. Os irmãos entenderam? Que antes tinha ficado viúva. E Boaz era o remidor. Antes de Boaz tinha o irmão dele que era remidor. Se o irmão dele rejeitasse, ele podia fazer isso, senão não. Quem entendeu? Mas por Deus, o irmão dele rejeitou. Por quê? Porque se ele casasse com a viúva, que era Ruth, a idade dele passava para Ruth. Ele falou, bom, Ruth não tem nada, não é que eu vou ser remidor dela. Vou casar com ela. As minhas coisas eu vou passar para ela. Eu não quis. Quem está entendendo? Amém? Então você vai ver que Boaz casa com Ruth, porque o outro deixou para lá. Casa com Ruth. E nasce um filho chamado Obed. Amém? E tudo isso desse Obed, a Bíblia diz que de Obed é a vinda. Quem está entendendo? E a vinda vinda. Está nos planos de Deus ou não está nos planos de Deus? Mas está nos planos de Deus por causa das mulheres que Deus escolheu. As mulheres que temiam a Deus e que Deus escolheu. Então nasceu Obed, e de Obed nasceu Davi. Amém? E depois de Davi, até Davi, porque Davi foi pastor. E de Davi já era da tribo de Judá. E dessa tribo ia vir Jesus. E Jesus como pastor também. Quem entendeu? Aí ia vir Davi. Davi foi rei. E Jesus também foi rei. Quem entendeu? A linhagem de rei. E ia vir rei também. Você vai ver depois, aí para nascer Jesus Cristo, já não é mais da linhagem de rei. Foi Davi, Salomão, não. Davi tinha um irmão chamado Natã, e Natã era profeta. Então a família daquela família, Deus passa para Natã, que é profeta, para trazer o seu filho Jesus Cristo. Está vendo? Já vai começar a mexer com as coisas espirituais. Quem entendeu? Então você vai ver quando vem Jesus Cristo. A Bíblia fala a respeito desse Natã. Não fala de Salomão, porque Salomão foi um dos piores reis que já existiu. Se você for olhar pela Bíblia, Salomão faz parte daqueles como se fosse um anticristo. Não só anticristo, mas dá outro nome, esqueci. Amém? Tá bom, por enquanto deixa assim. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então você vai ver que de Natã vai vir a família de Jesus. Vamos, abre sua Bíblia comigo em Mateus. Eu estou falando assim por cima para os irmãos me desculpem, alguma coisa que Deus deu para nós assim, mas está dando para concluir pela misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 1:1, e diz assim: da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está vendo? Nunca esquecendo os pais lá atrás, porque através dos pais lá atrás, que os filhos aqui na frente recebiam a bênção. Entendeu? Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó. Amém? E Jacó gerou a Ju e seus. Sabe o que os irmãos prestar atenção? Essas coisas que a gente está falando aqui não está na Bíblia, mas pela revelação da palavra de Deus que Deus tem dado para nós. Como assim, meu pai? Presta atenção que você vai ler primeiro. Diz assim: da geração de Jesus, é um J, certo? Filho de Davi, que seria rei. E desse Davi também seria pastor. Filho de Abraão. Amém? Então tudo começou por esse homem, Abraão. Abraão gerou Isaac. Já não está contando mais a mãe dele. Está contando? Não. Mas esse ele recebeu da sua mãe. Isaac gerou a Jacó.
E Jacó gerou a Ju. Então você vai ver que aqui, Isaac gerou a Jacó, e de Jacó ia sair essa nação. Que Deus falou para Abraão: Abraão, se puder contar, olhar para as estrelas do céu, essa é a nação que vai sair de ti. Quem está entendendo? Não está contando, mas você está vendo aqui que é Isaac. Depois Jacó fica o interlocutor, fica no meio. E de Jacó ia nascer a nação Israel. E Jacó gerou a Ju, porque é o principal, não mais de Israel, porque de Judá haveria de vir o Cristo, o Filho de Deus. E Judá gerou Tamar, Faraés, tal. Versículo 5. E Salmão gerou a Raabe, e a Boaz gerou a Ruth, a Obed, e a Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Sara, que foi mulher. Está vendo? Já está contando as besteiras que ele fez. Quem está entendendo? Amém? É isso? Deixa eu ver uma coisa. Obed, Davi, gerou Salomão, que foi mulher de um Deus. Amém? Então você está vendo aqui Mateus fala de Salomão. Lá em Lucas, vamos para Lucas. Lucas 4. Para mim, Senhor Jesus. Irmãos, acharam? É Lucas 3. 3:23, amém? Diz assim: o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos, cheio como se cuidava, filho de José de Eli, Eli de Matate de Levi. Então, vocês estão vendo a Bíblia aqui, ela tanto narra de trás para frente, como de frente para trás. Quem entender? Se eu nem quando veio Jesus Cristo, 2000 anos, veio Jesus Cristo. Aí a contagem bíblica coisa de Deus é muito linda. Então, quando veio Jesus Cristo, Deus fez um novo mundo, um mundo espiritual. Por isso, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Os irmãos estão entendendo? E alguém pode deixar disso? Pode nada. É Deus que está na causa. Quem está entendendo? Amém? Então, se eu vendo quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, foi só quando Jesus nasceu. Quem está entendendo? Então, vocês estão vendo aqui que lá em Gênesis 1, Deus disse que faria separação entre luz e as trevas. E não foi atrás. No comecinho já estava apontando para Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, quando veio Jesus Cristo, foi aonde foi feita separação entre luz e trevas. Bom, eu falei para Lucas, né? Lucas 30, 3:30. Lucas 3:29. Melhor dizendo, os irmãos verem o quanto está cheio de J aqui. Era de Josué de Eliezer de Jorim de Matat de Levi, Levi de Simeão de Judá, e Judá de José de Jona, está vendo? Quantos? Aqui, o que mais tem aqui é J. Aí diz assim: Mená de Matatá de Natan de Davi. Então Davi, Natan, era um dos filhos de Davi, amém? Que você não vê quase em lugar nenhum. Quem está entendendo? Era desprezado, era alguma coisa que não se contava. Mas agora aqui na frente, Deus lembrou de Natan. Quem entendeu? Diga amém?
Então ele faz parte das coisas de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus não é homem para esquecer. Qualquer coisa, irmãos, que você fizer na casa de Deus, Deus não esquece mais. Quem está entendendo? Amém? Isso fica de prêmio para você. Isso fica de uma coisa muito linda, de livramento. Mesmo você estando lá fora, Deus vai estar, parece que é assim, Deus parece que tem um quê? Uma dívida para com você. Entre aspas falando, tem a entender? Certa feita eu conheci um rapaz, um irmão, o irmão ele desviou da igreja e depois quando voltou, estava bem ruimzinho, tadinho, né? E uma vez ele estava na igreja voltando, inclusive a gente corria com ele, porque saía sangue para tudo que era lugar do corpo dele, de hemorragia. Entendeu? Uma vez na igreja lá, não sabia, depois eu fiquei sabendo. Deus disse que Deus não era homem para esquecer o trabalho da pessoa. Amém? E aquele moço era um Deus. Fiquei sabendo que aquele moço, quando moço, era um grande evangelista. Saiu evangelizando para cima e para baixo. Entendeu? Depois se desviou, fez uma rua, mas Deus não se esqueceu. Entendeu? Ele ia morrer de hemorragia. E Deus arrumou um jeito de curar ele. Hoje eu não sei se está mais vivo, mas Deus fez isso. Entendeu? Então nós que estamos na igreja, vocês que estão aqui, pode esquecer, Deus sempre, nunca mais vai esquecer disso. Entendeu? Deus chama nós para sermos uma bênção. Por isso, principalmente vocês que são músicos, tem que vigiar bastante, porque o inimigo da nossa alma não gosta de louvor a Deus. Entendeu? Não gosta de louvor para Deus. Então, que Deus possa ter misericórdia a todos vocês. E nós também, né? Nós estamos lendo aqui em Lucas, né? Sim. Nós vamos embora já. Lucas 3:32. Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazon. Nazon é todas isso que nós estamos lendo. Está contando o nome de alguma mulher? Tá ou não? Não. Tá bom? Mas a mulher é a principal. Aí diz assim, por que no caso a mulher principal não contava antes? Por causa de mulher, Deus não tratava com mulher, Deus tratava só com homem. Quem entendeu? Amém? Porque a menina de Deus Jesus Cristo. Versículo 33, Nazon de Aminadab de Admin, Admin de Eli, de Arni de Esperon, Esron de Pérez, Pérez de Judá de Jacó de Isaac de Abraão, Abraão de Tarã de Naor de Saúl, Serug de Regaú de Faleque de Éder, está voltando para trás, né? Salá de Cainé, Cainé de Fragédia de Sem de Noé de lá, Lameque de Metusalém de Enoque de Jared de Melarael de Cainã de eles de Sete de Adão, amém? Estou vendo aqui, não tem nome de mulher, amém? Agora nos nossos dias, no tempo de Jesus, nós vamos embora. No tempo de Jesus, Jesus disse aos seus discípulos, a igreja não existia. Se você tiver alguma indiferença com o seu irmão, vai lá e fala com ele, vê se você ganha ele, pede desculpa, pede perdão, ou coisa assim, ganhasse o teu irmão. Se ele não tiver ouvido, vai chamar duas ou três testemunhas, para ver que ele não está dando ouvido. Se ele não der ouvido essas duas ou três testemunhas, irmão, isso é sério, irmão, sabe o que é esse testemunho? Aqui, ó, a palavra de Deus. Por isso vai ver as pessoas perder a salvação, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Então vocês vão ver, aí Jesus fala assim, se ele quiser dar ouvido a uma ou duas testemunhas, vai e diz-o aí, seja. Traduzindo, mais ou menos, vamos prestar atenção. Jesus dizendo assim, olha, se o teu irmão fizer isso,
vai lá e fala com ele. Se não pega mais irmão, vai lá e fala com ele. Se ele não quiser ouvir mesmo, sabe o que você faz? Vai lá e conta para sua mãe. Entendeu? Como assim, irmão, cara? Conta para sua mãe. É o que Jesus disse. Vai lá e diz, e aí, igreja. Porque a igreja mãe tem poder. Agora todo o poder está nessa mulher chamada igreja. Quem está entendendo? Porque o I está aqui, o I de Israel, e esse I agora de igreja. Quem está entendendo? Não quero mais igreja, cadê o Jota? O Jota está lá no fim. A mulher tendo poder, tendo valor aqui na frente, que é o I, e Jesus Cristo lá atrás, que é o remidor, que é o que abençoa a mulher. Quem entendeu? Amém? E igreja, o J lá no fim. Entenderam ou não? Então Deus nunca desprezou as mulheres. Porque se você for olhar, não sei se é no estudo ou coisa assim, científico, a mulher tem o DNA dela, esqueci como dizer, mas se a mulher que traz toda, vamos supor, se a mulher é doente, os filhos vão nascer doentes. Quem está entendendo? Se a mulher tem algum probleminha, vai passar aquilo para os filhos. Quem está entendendo? Amém? Aí o pai vai gerar de alguma coisa assim, e para dar o nome à mulher. Foi o que Jesus fez. Deu um nome para nós, a igreja, que é um nome acima de todos os nomes. Vamos dar uma salva para o Senhor. Graças a Deus pelos poucos irmãos. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Vamos continuar servindo o Senhor. E amanhã, pela misericórdia de Deus, estaremos aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Quer desligar para o